Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IR Talks. Hoje eu tenho a honra de ter ao meu lado ninguém menos que Isabela Cadenassi, superintendente de Relações com Investidores da Riachuelo, uma das maiores redes de varejo e de moda do Brasil. Isabela, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Oi, Cássio, obrigada a você. Eu que agradeço por estar aqui hoje. É uma honra, né? A gente tem parceria de toda essa caminhada minha de RI, a MZ sempre foi parceira, então é uma honra participar aqui desse projeto com vocês e falar um pouquinho, né, da experiência de relações com investidores. Obrigada. Legal. E para a gente começar, vamos conhecer um pouquinho mais quem é. Pode chamar você de Isa? Pode, claro. Quem é a Isa nesse momento? Bom, eu sou a Isa, sou a mãe da Rafaela, esposa do Giovanni. Eu vim lá do interior, nasci numa cidadezinha chamada Ribeirão Claro, no Paraná. Depois me mudei com os meus pais para Ourinhos, com os meus irmãos também. A gente se mudou para Ourinhos, no estado de São Paulo, já é uma cidade um pouquinho maior. Quando eu tinha 17 anos, eu fui morar em Curitiba sozinha, fui fazer faculdade. Então, eu sou formada em administração pela Federal do Paraná. Durante a faculdade, eu entrei no programa de trainee da PwC, da Price. Foi uma super escola para mim, a auditoria. Quando eu me formei, eu fui morar nos Estados Unidos, fui morar na Califórnia, eu morei em Santa Bárbara. Lá eu fiz um curso na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. Depois, voltei para o Brasil. Aí sim, comecei a morar em São Paulo e caí meio que de paraquedas no mundo do RI. Aí eu fui fazer uma entrevista na Votorantim, na VCP, para uma vaga, para uma posição de trainee de finanças, e saí de lá com uma proposta para iniciar, né, na área de relações com investidores. Bom, depois disso eu fui para... Então aí que eu comecei, né, minha jornada no RI. Depois disso eu fui para o Unibanco, para o Itaú, né, com a fusão com o Itaú e o Unibanco. Depois eu fui para o GPA, isso em 2011, então fiquei 10 anos aí, foi quando eu comecei no varejo, fiquei 10 anos no GPA, e até a minha atual casa agora, né, que é Riachuelo, seguindo aí no varejo, mas agora num setor de moda. Enfim, essa é um pouquinho aí da minha história. Legal. E são quase 20 anos de experiência no mercado, Cássio, né? Tá bom, 20. Um pouquinho menos. Como que você, e sempre em grandes cargos, em grandes empresas, como que você vê a evolução até aqui, seja do mercado, seja do RI, enfim, como você tem visto tudo isso? Bom, Cássio, acho que as principais mudanças assim, né, que eu vejo, né, dos últimos anos que aconteceram, acho que foi principalmente 3 pontos, né? Uma delas é o público. Tá? Eu acho que hoje a gente conversa com mais stakeholders do que há tempos atrás, né? Claro que quando a gente olha assim, os analistas, sell-side, buy-side, agências de rating, todo esse público continua sendo um público que ocupa a maior parte do nosso tempo das interações, mas a gente vê muito crescente o número de investidores, pessoa física, na base acionária das companhias, e com isso algumas adaptações, né, que a gente acaba tendo que fazer na forma da comunicação. Então, acho que essa é uma mudança importante. Uma outra mudança que eu vejo é em relação a temas, né? Acho que hoje a gente acaba discutindo uma abrangência maior de temas, inclusive não financeiros. Então, temas, por exemplo, relacionados à sustentabilidade, a questões de governança, então esses aspectos. E ESG, acho que aqui tem surgido mais discussões assim, de temas além do resultado da companhia, né, e da estratégia da companhia. Então, tudo isso como parte aí das conversas, uma pluralidade maior de temas. E um terceiro ponto que eu vejo também, inclusive relacionado assim, a ferramentas de comunicação, as ferramentas no dia a dia do RI. Então, por exemplo, até tempos atrás a gente fazia o call, como que era? O call pelo telefone, né? Hoje, a maioria das companhias fazendo o call já com vídeo, aproxima um pouco mais para o mercado. Ferramentas, por exemplo, de base acionária, ferramentas de RM. Então, aqui eu acho que até um trabalho de vocês, né, que vem também ajudado a trazer
mais dinamismo, né, para o trabalho de RI. Assim. Então, acho que eu vejo essas, dentre outras mudanças, acho que são 3 frentes assim, de público, de assuntos e de ferramentas que deixam o trabalho mais dinâmico. Acho que eu vejo isso como assim, mudanças bem nítidas que aconteceram nesses últimos anos, assim, evoluções importantes. Interessante essa sua pontuação desses 3 ganchos, porque assim, grande parte dos objetivos das empresas é agregar valor, né? Uhum. Maximizar valor para os acionistas. E justamente um dos pontos é a questão de assunto. Não está só focado ali lucro líquido ou no financeiro, o que deu. Ele quer saber mais, quer saber sobre a perpetuidade do negócio, né? Esses temas novos que estão vindo, eles estão interessados em como está o andamento da companhia, né? Nas medidas, em políticas, em coisas do gênero. Então, acho que é um ponto super importante. Sobre o público que você comentou, como que está ali o seu dia a dia com o pessoal de pessoa física? Como que você lida com esse novo público? Cássio, assim, hoje, quando a gente olha na Riachuelo, no float da Riachuelo, a gente tem uma parcela bem importante de pessoa física. É claro que essa comunicação com a pessoa física ela é muito mais através das redes de comunicação. Então, por exemplo, ferramentas tradicionais de site, de RI, o nosso mailing, a gente consegue perceber que no nosso mailing tem bastante pessoa física cadastrada. A gente, por exemplo, começou, né, a gente tem feito atualizações assim no LinkedIn. Então, a companhia ela não tem um LinkedIn de RI, né? Ela tem um LinkedIn institucional, mas, por exemplo, a gente divulga resultado. Então, a gente faz, claro, toda a divulgação tradicional, né? CVM, site, mailing, mas a gente posta alguma coisa no LinkedIn também. Claro que tudo isso é um trabalho muito alinhado que a gente faz com outras áreas da companhia, né? Então, com comunicação, que é quem cuida do LinkedIn da companhia. Então, é um trabalho que a gente tem que estar sempre bastante alinhado. Hoje, demanda. Claro que a gente tem algumas demandas de pessoa física que chegam através do e-mail de RI, mas nem se compara, uma demanda bem menor, são demandas mais pontuais do que a gente tem com o público de investidor institucional e analistas do mercado. Mas, assim, a gente consegue ver, e um ponto, né, da Riachuelo é que tem também esse público, pessoa física, né, muitas vezes o que está investindo na gente, ele também é um público que acaba comprando nas nossas lojas, então é um público que frequenta. Então a gente também vê algumas perguntas, bastante perguntas relacionadas ao desempenho da companhia nesse sentido, e ele acompanha também de perto, né? Então acho que é um público que ele é tanto investidor quanto também consumidor, cliente, vamos dizer assim. Você acha que é mais fácil quando lidar com uma empresa que é B2C, né, direto ali com o consumidor, explicar esse storytelling para os analistas, enfim, e stakeholders em geral, por todo mundo conhecer a marca? Eu acho que sim, eu acho que é mais tangível, né, para ele, porque ele vai lá, ele tá vendo, ele visita a loja, ele vê se você tá falando, por exemplo, olha, estamos falando que a companhia vem reforçando a proposta de valor, melhorando a coleção. Ele consegue ir lá e ver isso na loja. Então, ele consegue tangibilizar. Por outro lado, como ele também é um frequentador e consegue tangibilizar, ele tem uma criticidade também maior sobre o business, né? Então, eu acho que tem esses 2 pontos. E uma das grandes mudanças que a gente vê bastante e comenta por aqui é a participação de líderes do RI ali que estão no dia a dia, na frente, capturando informação do mercado, trazendo para a companhia, participando ali da estratégia, compartilhando, enfim, conseguindo ser agentes de mudança dentro da companhia. E você se considera uma porta-voz dessa na Riachuelo hoje? Cássio, sim, eu acho que o RI ele ocupa um papel muito de porta-voz assim das companhias, né, de capital aberto. Claro que juntamente você tem várias pessoas que são porta-voz, né? Tem dos líderes, CEOs, CFOs, diretores, toda a diretoria executiva e demais pessoas, todo mundo que fala em nome da companhia, né? É um porta-voz. Então, mas eu acho que quando a gente olha, né, assim, essa questão de... O que a gente estava comentando aqui da comunicação, acho que é muito importante sempre
esse alinhamento, tá? Acho que aqui o ponto-chave é o alinhamento de estratégia, é o alinhamento de comunicação. Por exemplo, vamos falar um pouco de comunicação, né? Ou redes sociais, enfim, sites. Tanto o RI, quanto a área de comunicação, quanto a área de assessoria de imprensa, elas são áreas que precisam estar sempre muito alinhadas. Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma divulgação. O RI, ele tem uma visão do mercado, dos investidores, a assessoria de imprensa traz um pouco da visão de jornalista, a própria área de comunicação interna, como que eu vou comunicar, tinha uma notícia, como que eu comunico isso para o meu público interno, para os meus colaboradores? Então, sociedade, enfim, a gente tem essas áreas, elas estão sempre muito alinhadas para a gente conseguir atender de forma clara todos os públicos, né? Acho que aqui o importante, quando a gente está falando em porta-voz da companhia, é o quê? É transmitir uma mensagem, né? A mensagem da estratégia, a mensagem que é comunicar de uma forma clara, de uma forma transparente, tempestiva, né? E que todos os públicos-alvos dessa informação, que eles sejam atingidos, né? Que chegue até quem precisa chegar essa informação. Assim. Então, acho que esse ponto da clareza, da qualidade da informação é um ponto super importante que a gente está sempre trabalhando para evoluir, né? A gente está sempre tentando fazer o melhor, exatamente. Legal. E pegando esse gancho, como que é a preparação de uma divulgação de resultado hoje na Riachuelo? Como que você organiza o time para conseguir fazer esse disparo? Aqui, acho que exige bastante planejamento, né, processo. Então, o que a gente faz? A gente inicia normalmente, a gente faz um cronograma, então, um tempo antes, com uma antecedência, a divulgação. A gente faz todo um cronograma, quais são as informações que a gente precisa, né? A gente recebe muita informação da contabilidade, a gente recebe informação da controladoria, a gente conversa com as áreas de negócio, então a gente faz todo esse cronograma, qual é a data que a gente vai receber as informações, a gente trabalha nessas informações e aí a gente divide, né, ela com toda com a diretoria executiva e outras pessoas chaves que participam aí desse processo, tá? Então, tanto para o release quanto para a apresentação de resultado, a gente tem um envolvimento bastante completo de outras áreas também nesse processo, claro, liderado aqui pelo RI, mas a gente troca muita informação, né? Porque assim, o RI ele acaba sendo uma área, ela é abastecida de informações, ela trabalha nas informações para a gente divulgar. Então, a gente tem muito essa interação com as demais áreas da companhia, tá? Acho que é um ponto aqui super importante, assim, de ter um planejamento e um processo organizado para que as informações cheguem com a qualidade, dentro do prazo. Então, tem todo esse processo aí de planejamento e é um processo que vai ficando cada vez mais azeitado, né? Cada vez mais fácil, né? Ao longo do tempo, vai evoluindo e ficando mais orgânico, né? Mais orgânico. Claro que você tem um trimestre ou outro que, assim, tem temas específicos, né? Esse trimestre a gente precisa se dedicar para falar um pouquinho mais sobre o tema X. Aí, claro que a gente vai trazer um pouco mais de cor para esse tema ou outro, aí tem que entrar em algumas discussões mais específicas, mas é isso, ele vai ficando cada vez mais fluido, cada vez mais orgânico. Acho que esse é o objetivo. E falando mais do dia a dia, Isa, tem algum relatório que você apresenta para o C-Level com frequência, seja diário, mensal, quinzenal? Como que você tem essa questão? Tem alguns relatórios, sim, que a gente faz com uma periodicidade, por exemplo, mensal. A gente apresenta um relatório que mostra toda a nossa movimentação da base acionária, então quem foram os principais compradores, os principais vendedores do período. A gente mostra também, faz todo o acompanhamento de movimentação da ação, né? E aí comparando também com alguns peers. Então a gente mostra performance da ação, liquidez, a gente mostra todo o acompanhamento também com sell side, target price, consenso. Isso é um relatório que a gente faz com uma periodicidade mensal, assim. Também a gente faz relatórios que eu acho que isso, né, os RIs realmente fazem. A gente faz também um acompanhamento de desempenho
dos peers pós-resultado. Então, após cada divulgação de resultado, a gente faz um comparativo com os principais peers, e aí tanto olhando para a nossa operação, né, do varejo, para a financeira. Então, também é um relatório que a gente faz com... Assim, esses relatórios são os principais que a gente faz com uma frequência bem determinada. Aí, claro que, além disso, surgem outras coisas, mas esses são relatórios que a gente faz assim com essa frequência recorrente, né? Fixa. Voltando para o assunto que a gente comentou lá no começo, de outros assuntos que são abordados, como que está a questão dos assuntos de ESG como um todo dentro da Riachuelo e como que você tem trabalhado esse assunto? Olha, esse assunto assim, é um tema super importante para a companhia, ele permeia as decisões estratégicas da companhia, então aqui é um pilar bastante importante. A gente tem o movimento CRIA, que é um movimento que reúne as principais iniciativas de sustentabilidade, desde a busca por matérias-primas que trazem menos impacto, por exemplo, ambiental, iniciativas sociais para desenvolver comunidade, desenvolvimento de fornecedores, monitoramento de fornecedores. Então, reúne todas as nossas iniciativas, ações relacionadas à sustentabilidade de uma forma bastante transparente, bastante clara. Um outro marco super importante e que a gente lançou em 2022, o Hub de Inovação em Circularidade e Sustentabilidade, que tem como objetivo promover discussões sobre um tema que é bastante sensível na indústria de moda, que é o da reciclagem têxtil. Tá? A gente também, outro ponto importante, assim, um outro marco, foi que a gente entrou ano passado pela primeira vez na carteira do ISE, então o que mostra os nossos avanços, né, nessas questões relacionadas à sustentabilidade. A gente divulgou bem recente, né, foi em maio, o nosso relato integrado, no padrão GRI, também incluindo indicadores SASB, assegurado pela EY, que mostra também todas as nossas iniciativas envolvendo esses temas, o cumprimento das ODS. Sobre esse gancho, como que vocês se organizaram? Talvez vocês tenham sido uma das primeiras companhias que fez a divulgação, eu digo em termos de período do ano, né? Como que vocês se organizam internamente para conseguir lançar rapidamente o relatório? Cara, isso aqui foi uma meta que a gente colocou, tá, interna, de ter essa publicação com alguma antecedência, né? O relatório ele é feito, ele é liderado, né, coordenado pela nossa área de sustentabilidade, o R entra apoiando, né, suportando aqui também o relatório, mas aqui foi algo que a gente estipulou, assim, a gente achava que era importante ter ele pronto com alguma antecedência, a gente acha que, né, traz mais valor assim, para o leitor, já que os dados são baseados, né, no ano que se encerra no exercício de 30 de dezembro, então a gente acabou estipulando isso como uma meta e foi todo mundo muito engajado. Aqui exige, de novo, é o que a gente está falando, acho que tudo isso exige planejamento, dedicação, organização, tem que estar todo mundo... Acho que tem que estar todo mundo muito engajado nesse tipo de projeto, né? Todo mundo tem que dar a devida atenção, porque se você faz jogando para depois, o prazo escorrega. Então, muita disciplina, engajamento das áreas, e aí a gente conseguiu, ficou um relatório super bacana. Convido aí todo mundo que quiser conhecer o relatório, ele está disponível no site de RI. Né? Tem todas as iniciativas da companhia. E como que vocês pegam essas iniciativas? Tem lá um relatório, o anual divulgou. Ano que vem vai ter o próximo. Como que no dia a dia você acha que pode estimular e compartilhar? Você tem feito alguma coisa nesse sentido? De impulsionar ainda mais o que está lá no relatório? Cássio, assim, o que a gente faz é dar visibilidade para esse relatório. Então, quando a gente divulgou o relatório, a gente também comunicou mail, a gente colocou no release. E aí, assim, à medida que vão surgindo os sistemas relacionados à sustentabilidade, a gente sempre leva, olha, legal, tem um relatório, sabe? A gente sempre remete ao relatório para estimular seja mais revisitado pessoas sempre. Conheçam. Isa, e o que mais te atrai nesse universo de RI? Olha, o que eu gosto muito do universo de RI é essa
essa diversidade de temas, esse envolvimento, esse relacionamento que a gente tem que falar com várias pessoas na companhia. Então, acho que aqui é algo que me instiga, assim, você sempre tem, acho que você nunca tem muita zona de conforto, sabe? Você sempre tem um friozinho na barriga, porque sempre tem surgindo temas novos, desde os temas relacionados, por exemplo, a decisões, julgamentos tributários, enfim, daí você tem que ir lá entender mais sobre o tema. Então, de diferentes temas surgindo, e a gente tem que estar sempre lá, se aperfeiçoando, tentando entender melhor o que está acontecendo, se comunicando com públicos diferentes dentro da companhia. Então, isso é algo que eu gosto bastante, assim. Então, tem muito a ver comigo, como pessoa, a forma como eu gosto de trabalhar, eu gosto de troca, eu gosto muito da troca. O RI, ele tem que sempre trocar, né? Então, o investidor também sempre te provoca, porque sempre surgem questões novas, ele sempre tem que ir atrás, você sempre tem que estar estudando, você sempre tem que estar saber o que está acontecendo. E aí, né, eu estava falando até de assuntos assim relacionados, claro, à companhia, e ferramentas. O que os outros RIs estão fazendo? Que ferramentas novas tem no mercado? Então, acho que essa questão de você estar sempre tendo que sair um pouquinho da zona de conforto, porque sempre tem temas novos surgindo, tudo isso bastante dinâmico, é algo que eu gosto bastante. Assim, você tem que permear. O RI, ele acaba permeando várias áreas, né, da companhia. Então, acho que isso é algo que eu gosto bastante, assim, que é algo que me encanta bastante na profissão. E eu acho que além de permear várias áreas da companhia, o próprio profissional tem que ter várias caixinhas de skills, né? Precisa saber ali do financeiro, precisa saber se comunicar, precisa saber ali do marketing, precisa saber de comunicação como um todo, você tem né? que ir tentando, e claro, a gente vai sempre tentando se aprimorar, né? Eu sempre penso assim, como que eu posso ser uma profissional melhor, né? O que eu preciso, onde eu preciso melhorar agora, para que lado, né? Onde eu preciso me dedicar um pouquinho mais para cada vez eu faça esse papel da melhor forma possível. Então, é isso que eu acho que me atrai muito, assim, na profissão. E o que você acha mais desafiador na profissão, na área? Eu acho que o mais desafiador é, de fato, você conseguir transmitir a estratégia da companhia de uma forma clara, com qualidade e com tempestividade, né? Acho que esse é um grande desafio. E aí, ele também permeia um fato de que a cultura da companhia, porque assim, a companhia tem que ter uma cultura de capital aberto. Quem é listado não é o RI, é a companhia. Então, porque às vezes, não, essa informação é para o RI. Assim, o RI, ele acaba sendo o porta-voz, mas é da companhia. Então, que a companhia, né, as pessoas precisam entender, né, qual que é a sensibilidade de uma informação, então que ela tem que entregar a informação no tempo, com qualidade, para que a gente consiga trabalhar nessas informações e também entregar, né, tudo isso dentro de um tempo, com a qualidade que a gente precisa, com a clareza, e repassar essa estratégia. Então, acho que tem outro ponto aqui também é a questão do alinhamento da estratégia, né? Você tem que estar todo mundo muito alinhado. A companhia não dá para... você não consegue passar a mensagem que a companhia quer, você não consegue fazer o storytelling da companhia se você tiver um desalinhamento, né, interno. Então, as estratégias da companhia, elas precisam estar muito claras para a gente conseguir... para conseguir contar essa história também de uma forma clara, né? Então, acho que tem todo esse alinhamento interno também, que é super importante, assim, que é algo... desafio, que a gente está sempre também tentando aí evoluir. Legal, Isa. Vamos para a nossa última parte, que é escolher aqui dentro dos envelopes. Vamos lá. Um envelope para a gente discutir o tema que está aqui dentro. Uau, tá bom. Vamos lá. Vou escolher esse. Vamos ver o que tem. Olha, esse aqui tá lacrado, viu, gente? O que será que tá aqui dentro? Mídias sociais como plataforma de comunicação com stakeholders e o mercado.
Acho que a gente já falou A um gente falou um pouquinho, pouquinho. mas como que você, enfim, como que o RI vai? Você tem preparado vídeo, prepara texto exclusivo? Como que você faz? Cássio, acho que esse ponto, assim, é algo super tem virado, né, uma tendência, acho que é algo que a gente está olhando bastante, né, para a gente evoluir. Hoje, o que a gente faz com relação à mídia social é um foco, né, em relação ao RI, é um pouco mais no LinkedIn, né, como eu comentei, a gente tem o LinkedIn, um institucional da companhia, então, por exemplo, divulgação de resultado, a gente vai lá e coloca, faz um post, ou seja, ele um vídeo ou enfim, um slide, mas a gente tem usado essa ferramenta alinhada com a comunicação para a gente ampliar a divulgação, por exemplo, e alcançar um número maior de stakeholders. Mas aqui acho que é um ponto interessante, assim, né? A gente tem visto alguns movimentos de companhias que fazem um videozinho mais curto para jogar em várias mídias sociais. Eu acho que são evoluções importantes, assim, que cada vez mais, né, com essa abrangência que a gente comentou, com mais stakeholders, e você conseguir atingir um maior público, acho que e passar a mensagem, né, da companhia para um público cada vez maior, acho que esse é um ponto super importante, assim, que a gente está olhando bastante para evoluir. A gente deve ter novidades aí nessa frente. Legal. E uma última pergunta que eu fiquei curioso, Investor Day, Isa, como que você vê essa questão e os benefícios de fazer um Investor Day? Cássia, esse é um tema que eu adoro, assim, eu acho que o Investor Day é uma oportunidade enorme que as companhias têm para contar, para expor a estratégia, para você... Porque o que acontece, né? Na divulgação de resultados, que a gente faz a divulgação de resultados e o call, com a participação dos executivos, você não consegue, né? Até pelo tempo, você não consegue entrar em vários outros assuntos que saem um pouco do resultado. Então, a minha visão do Investor Day é que ele é uma oportunidade para você mostrar muito mais estratégia, você trazer outros temas que você não... que o resultado, o pessoal já vem acompanhando durante os calls, mas outros temas, além do financeiro, de você expor os outros executivos da companhia. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade incrível das companhias. O mercado gosta muito, né? Os investidores, eles gostam muito. Aqui, para mim, esse é um desafio. Eu já fiz, né? Já tive a oportunidade, né, de fazer alguns Investors Day. E aí, na Riachuelo, a gente ainda não fez, tá? Mas é algo que a gente tem uma visão, assim, que é super importante. Então, também vamos trabalhar aí para a gente fazer o Investor Day da Riachuelo em algum momento, que a gente entender que faça mais sentido. Isa, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua experiência, desse seu background. Eu só tenho a agradecer aqui você hoje. Eu que agradeço, para mim é um prazer, como eu falei, é um prazer fazer parte aí desse projeto de vocês. Então, obrigada. Pessoal, e esse foi mais um episódio do nosso IR Talks. E até a próxima!